Olá, bom dia a todos. Mateus capítulo 24, versículo 4 diz assim: Jesus respondendo disse: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes, terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos entregará para seres atormentado, e matar-vos-ão, e sereis odiado de toda a gente por causa do meu nome. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ter um pouquinho de atenção nessa leitura. Sabemos que o mal sempre está às portas. Normalmente o ser humano, sem que ele perceba, mas o mal sempre age com mais facilidade, até mesmo dentro de nós. Vejamos quando acontece um acidente com alguém, vem na mente a primeira coisa: a pessoa morreu ou ficou gravemente ferido. Quando não acontece nada disso, ela leva até um choque, por mais que ela não realce aquilo. Uma enfermidade, por exemplo, a pessoa foi adquirida uma enfermidade, normalmente alguém pensa, vai morrer. Porque Deus disse para Caim, lá no princípio da fundação da criação do homem, ele falou assim: olha, o mal está sempre à porta, aleluia. E é sobre ele que você tem que dominar. Então, se eu não observar, se eu não olhar para o mal, eu não consigo enxergar o bem. Se eu não prestar atenção no mal, eu não consigo discernir o bem, a qual Deus quer para mim. Então, por isso ele começou iniciando esses discípulos, mostrando para eles o que ia acontecer, para eles conseguirem entender o mistério de Deus. Ele começou a falar com eles sobre as coisas ruins que ia acontecer primeiro. E muitas pessoas, por não entender essa mensagem de Cristo, quando acontecem coisas ruins, eles se distanciam. Ao invés de eles aproximar de Cristo, eles distanciam de Cristo. Eles não entendem que Jesus quis mostrar para eles os sinais que ia vir primeiro, que desde o princípio aconteceu. O mal está às portas, mas eu tenho que dominar sobre ele. E novamente hoje, esses ensinamentos que Jesus ensinou aqui, está acontecendo no nosso meio. Está acontecendo dentro da igreja, está acontecendo mundialmente falando, mas muitas pessoas não têm entendido e têm distanciado. Quantas pessoas abandonaram o ministério por causa de um escândalo? Quantas pessoas não querem mais congregar por uma discórdia entre irmãos e irmãs? Porque ainda não entenderam o mistério e o propósito de Deus. Então Jesus começa a falar para eles assim: olha, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Muitas pessoas são enganadas, porque a pessoa ela pega uma autonomia muito alta e, sem perceber, dentro dela está sendo dominada pelo mal. E alguma pessoa pensa que é Cristo e não é Cristo. E está usando o nome de Cristo. Jesus está falando, estão vindo em meu nome, não sou eu. E muitas pessoas têm feito essa adversidade no meio do povo cristão, do povo evangélico, mundialmente falando, e levou muitos a escandalizar. E muitos saíram até do ministério, saíram da igreja. Porque Jesus falou, muitos vão vir em meu nome. Eles vão conseguir enganar muitas pessoas. Aleluia. Mas se você estiver atento, você não vai cair. Ele diz, eu virei de guerra, rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister. Jesus fala, isso tem que acontecer, porque eu mostrar para vocês o mal, vocês vão observar o mal e vão entender o que eu estava falando. Que se você não vê o mal, você também não vai conseguir valorizar o bem. Isso que Jesus está dizendo. Então, quando eu ver qualquer problema, eu não posso afastar de Cristo por causa do problema. Eu não posso sair de uma igreja por causa de uma guerra, de uma tribulação. Eu não posso abandonar o ministério dentro de mim por causa de uma tribulação, uma guerra que eu vi. A Bíblia está falando sobre isso. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, pestes, nós temos visto, terremoto em vários lugares, nós também estamos ouvindo falar, por mais que você não está presente, mas você está vendo falar.
Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, sereis odiados de toda a gente por causa do meu nome. Aqui que Jesus quis dizer, olha, o meu evangelho verdadeiro, muitos não vão aceitar. O meu evangelho genuíno, muitos vão sentir ódio de você. Muitos vão, às vezes, abandonar você. Muitos não vão querer saber de você. Você vai ser odiado ou odiada por causa do evangelho de Jesus. E o cristão, às vezes, não está preparado para isso. Muitas vezes, o ser humano, nós não estamos preparados para enfrentar, para debater contra essas coisas. Mas Jesus esclareceu sobre isso. Vale a pena nós meditar na palavra. Vale a pena nós entender. Se você estiver afastado do evangelho por algum escândalo, eu tenho certeza que você vai voltar para Jesus. Se você tem visto um escândalo acontecer, eu tenho certeza que você vai entender que Jesus já falou isso para você na palavra. Não é a primeira vez que você está ouvindo sobre isso. Eu tenho certeza que você já ouviu várias vezes. Deus está apenas nos dando mais uma oportunidade, assim como eles deram para aquele discípulo naquele dia. Porque eles pediram um sinal. Eles estavam com a mente confusa. Que sinal o Senhor vai dar na vinda do Senhor, quando é que o Senhor vai voltar? Aí começou a mostrar as coisas ruins primeiro que ia acontecer. Tenho certeza que muitos entenderam. Então, quando eles viram guerra, viram rumor de guerra, eles entenderam. Foi Ele que falou. E Ele está falando com você nesta tarde, nessa manhã, onde você estiver ouvindo. Deus te abençoe. Se você gostou, compartilhe. Se você não gostou também, compartilhe também. Você está fazendo a obra de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Faça seus comentários para a glória do Senhor.